Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Avenel Cowgill. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2013, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. A Avenel estava com 79 anos na época dos fatos, e ela e o marido moravam há muitos anos em uma casa que ficava no Dallas, no Texas. E após o marido perder a vida, ela continuou morando nessa mesma casa, sozinha. Eles tinham duas filhas, porém as filhas elas moravam em uma outra cidade. A Avenel ela era conhecida pela sua generosidade. Ela doava para instituições de caridade. Ela ajudava na sua igreja. E ela também fazia toucas e cachecóis de tricô para doar para as pessoas que moravam na rua. E as pessoas que a conheciam disseram que ela fazia de tudo para ajudar quem precisava. Que se você precisasse de algo, ela ia fazer ali todo o possível para poder te ajudar. E ela também era bastante conhecida pelos biscoitos que ela costumava fazer. E muitas vezes ela levava esses biscoitos para o pessoal da igreja. Então, no dia 7 de março de 2013, ela estava na igreja ali ajudando como ela costumava fazer. Nesse dia ela tinha ficado por conta de atender algumas ligações e também ficou fazendo alguns trabalhos no escritório da igreja. Ela saiu de lá às 3h30 da tarde e a caminho de casa ela teria parado em uma mercearia e depois ela seguiu até a casa dela. E segundo as filhas dela, o que geralmente ela fazia à tarde era tricotar aquelas peças que ela doava ali para os moradores de rua. E ela também ficava assistindo TV enquanto ela fazia isso. Então imagina-se que seria isso que ela teria feito após chegar em casa. Então no dia 9 de março, uma das filhas liga para ela. E essa filha teria ligado ali para lembrar a mãe que ela tinha que alterar o horário dos relógios. Porém a mãe não atendeu. E as duas filhas elas costumavam falar ali quase que diariamente com a mãe. E a Avenel ela costumava atender quase que de imediato as ligações quando ela estava em casa. Então, com isso, a filha imaginou que talvez a mãe não estivesse em casa ainda e que possivelmente ela teria ficado um pouco mais de tempo ali na igreja ajudando, então ela voltaria mais tarde naquele dia. Então, já à noite, a filha liga novamente, porém a mãe não atende mais uma vez. E então, sim, a filha fica bastante preocupada e ela entra em contato com a emergência e pede se alguém pode ir lá verificar se a mãe estava bem. A polícia então vai até o local ali por volta das 11 horas da noite. Porém, ninguém os atende também. E eles percebem que tanto o jornal do dia 9 como o jornal do dia 8 de março estavam ali na entrada da casa, eles não tinham sido recolhidos. Então eles dão uma volta ali na casa para verificar, para perceber se tinha alguma movimentação dentro da casa. E quando eles chegam nos fundos da casa, eles percebem que a porta dos fundos estava aberta. Eles então entram e eles veem ali as coisas de tricô da Avenel no braço do sofá e a TV estava ligada. Então eles desligam a TV e chamam pela senhora mais uma vez. Porém, novamente, eles não têm nenhuma resposta. Eles imaginam que ela poderia ali ter sofrido algum tipo de acidente, já que a TV estava ligada, então parecia que ela estava em casa. Então eles continuam ali a procurar nos cômodos da casa e quando eles chegam na sala de jantar, eles encontram a Avenel caída no chão, já sem vida, em uma poça de sangue. Era perceptível que ela tinha sido agredida violentamente e ela já tinha perdido a vida há pelo menos 24 horas. E um banco de madeira estava próximo ao corpo e estava sujo de sangue. E a polícia acredita que esse banco foi utilizado para agredir a Avenel. A bolsa, a identidade dela e algumas joias estavam faltando. E não havia nenhum sinal ali de entrada forçada, como eu falei, a porta estava aberta, a porta dos fundos estava aberta. Então, com isso, a polícia imaginava que o agressor da Avenel talvez fosse alguém que ela conhecia. Porém, ninguém tinha a chave da casa além das duas filhas. E as duas filhas estavam, como eu falei, elas moravam em outra cidade e elas estavam nesses últimos dias nessa cidade. Então, em momento algum, elas nem sequer foram consideradas suspeitas. Elas afirmaram, entretanto, que a mãe ela abriria a porta para um estranho, caso ela acreditasse ali que essa pessoa estivesse precisando de ajuda. E a Avenel ela era uma senhora de baixa estatura e ela também não pesava muito.
Então acredita-se que seria fácil ali alguém tentar dominá-la e entrar na casa caso ela abrisse a porta. Os vizinhos não tinham visto nada de suspeito e a polícia acredita que o fato de possivelmente o criminoso ter entrado pela porta dos fundos dificultou ali que alguém visse alguma coisa, já que aí ficava ali mais recluso. E uma recompensa foi oferecida para quem tivesse qualquer informação que levasse ali a identificação do criminoso. E na secretária eletrônica havia algumas mensagens do banco. E eles tinham entrado em contato porque eles acreditavam ali na possibilidade de uma tentativa de fraude dos cartões de crédito da Avenel. Isso porque algumas tentativas de utilizar o cartão foram feitas, porém a senha tinha sido colocada incorretamente, então acabaram sendo recusadas. Com isso, então, a polícia descobre que no dia 7 de março, que foi o último dia que a Avenel foi vista, foi feita uma tentativa de utilizar o cartão dela em um caixa eletrônico por volta das 11 da noite. E imagens de câmeras de segurança mostravam que a pessoa que estava tentando usar o cartão da Avenel não era ela, claramente, e sim um homem. A imagem não era muito clara e o homem ele estava usando um capuz, o que dificultou ali identificar essa pessoa. Mas já às 2h30 da manhã, uma compra tinha sido feita em um supermercado utilizando o cartão da Avenel. Ele tenta pagar ali por uma compra utilizando o cartão, porém o cartão é recusado. Então ele sai do local e pouco tempo depois ele retorna e ele tenta pagar novamente por um tablet. Então dessa vez ele consegue utilizar o cartão. Já às 5 da manhã, uma nova tentativa de utilizar ali o cartão da Avenel para pagar uma compra é feita em um outro supermercado. E a polícia verifica que se tratava do mesmo homem que havia utilizado o cartão no supermercado anterior e possivelmente o mesmo homem que tinha tentado ali utilizar o cartão no caixa eletrônico. Mas dessa vez ele estava utilizando roupas diferentes. E dessa vez ele tenta comprar um Xbox e também um computador portátil. Mas mais uma vez o cartão é recusado. E ele tenta mais algumas vezes, mas todas as vezes o cartão ele é recusado, então ele acaba desistindo e sai do local sem comprar nada. Então ele caminha até um restaurante que tinha bem próximo desse supermercado. E pouco antes dele chegar ali no estacionamento desse restaurante, nas imagens de câmera de segurança, a polícia consegue ver que um carro na cor prata para ali nesse estacionamento e um outro homem desce do carro. Ele entra ali no estabelecimento, no restaurante, e pede um lanche. Então ele compra esse lanche e retorna até o carro. E então, quando ele estava quase saindo ali do restaurante, ele ia passando pelo homem que tinha utilizado os cartões da Avenel, que já estava chegando ali ao local. Então esse homem também entra nesse mesmo carro. A polícia então divulga a imagem desses dois homens e pede ajuda da população para poder identificá-los. E a polícia ela rastreia ali o número de série do tablet que havia sido comprado. Então eles conseguiam verificar onde teria sido conectado esse tablet. E então eles recebem ali um endereço de um local que revendia produtos eletrônicos. E lá eles descobrem que aquele tablet tinha sido vendido ali para eles, para a loja. Mas que a loja pegava os dados da pessoa que estava ali vendendo os produtos para eles. Com isso, a polícia consegue identificar um dos homens. Era Daniel Brooks, de 28 anos de idade. O Daniel era usuário de uma substância ilícita e ele era conhecido da polícia. Pouco tempo antes, ele havia sido detido, junto com outro homem chamado David Heron, por tentativa de roubar a bolsa de uma senhora idosa. A polícia então identifica que o homem que estava dirigindo o carro e que havia comprado ali o lanche e depois deu a carona para o Daniel era o David. E o David e o Daniel eles se conheciam desde a época da escola. E o David tinha concluído ali a licenciatura, ele tinha se formado no ensino superior. Porém, ele era dependente também dessa substância ilícita. Então ele esteve internado diversas vezes ali em clínicas de reabilitação. Então ele não estava trabalhando no momento. Já o Daniel, ele trabalhava como assistente de veterinário, porém ele havia perdido seu emprego e passou a utilizar essa mesma substância que o David. E a dependência do Daniel ficou tão agravada que ele chegou a perder o apartamento que ele tinha e ele passou a morar junto com o David no carro do David. Então, por conta dessa ocorrência anterior, a polícia consegue chegar até esses dois homens.
e eles são levados para um interrogatório. E não demora muito para o David confessar que ele havia emprestado o carro para o Daniel. E ele diz que ele tinha emprestado o carro porque o Daniel ia roubar uma casa e eles usariam ali o dinheiro do roubo para poder comprar substâncias ilícitas. E a mãe do David, ela tinha sofrido ali uma invasão à casa dela. E o criminoso que invadiu a casa da mãe do David tirou a vida dela nessa invasão. Ele estava bastante relutante com essa ideia de roubar ali a casa de alguém. Mas o Daniel convenceu que essa era a forma mais fácil deles conseguirem o dinheiro. Então o David conta à polícia que eles chegaram ali num estabelecimento próximo à casa no dia 7. Então o Daniel deixou ele nesse local e eles combinaram de se encontrar ali depois que o Daniel tivesse terminado o serviço. E o David disse que ele estava com medo que tivesse alguém em casa, porque já era mais pro final da tarde, então ele imaginou que talvez quem morasse lá já tivesse chegado. E ele também ficou um pouco preocupado, porque apesar de ser ali mais pro final da tarde, ainda estava claro, ainda era dia. Então era possível que as pessoas vissem o Daniel entrando na casa. Bom, quando o Daniel retornou, o David disse que ele estava bastante agitado. Ele percebeu que haviam algumas coisas no carro, alguns itens que não estavam ali antes, e que o Daniel já não estava mais usando as mesmas roupas. Ele também disse que em um momento o Daniel parou para vomitar. E apesar do Daniel ter dito ao David que a casa estava vazia, o David ele não acreditou muito nessa história, porque ele viu nos sapatos do Daniel algo que parecia ser sangue. A polícia então conversa com o Daniel, e o Daniel admite que teria usado os cartões da Avenel. Porém, ele diz que um traficante tinha dado os cartões a ele. Ele negou ter tirado a vida dela e disse que ele nunca esteve lá na casa da Avenel. Então, no dia 28 de março, o David ele é interrogado novamente, e dessa vez ele estava acompanhado de um advogado. Ele conta uma história um pouco diferente da primeira versão. E ele diz que o Daniel teria confessado para ele que havia uma pessoa na casa e que ele conseguiu entrar na casa usando a desculpa que ele tinha perdido seu cachorro e precisava utilizar o telefone. Então, depois, quando ele já estava na casa, ele ameaçou a Avenel e começou a procurar ali as coisas que tinham de valor para ele poder levar. E o David disse que ele havia perguntado se algo tinha saído errado. Porém, o Daniel teria dito que não, que ele apenas tinha assustado a senhora. Então ele conta ali, quando eles foram ao supermercado, que o Daniel teria entrado ali nos mercados para fazer as compras. E ele também fala quando eles venderam o tablet. E ele diz que depois de vender o tablet, eles foram a um outro local vender as joias. E que com o dinheiro eles compraram a tal substância ilícita. E as câmeras de segurança desse local onde eles venderam as joias confirmavam que pelo menos essa parte da história do David era verdade. E claro, a história do David também condizia ali com o que eles tinham visto nas imagens das câmeras de segurança dos supermercados. Bom, eles então conseguem os sapatos que o Daniel estaria usando no dia do crime. E eles levam os sapatos para uma análise. Os resultados mostravam que havia de fato vestígios de sangue da Avenel nos sapatos do Daniel. E com isso, os dois são presos. E a princípio, os dois foram acusados por terem tirado a vida da Avenel. Mas a acusação do David acaba mudando e ele é acusado apenas de roubo. O David então se declara culpado e ele é sentenciado a 5 anos de prisão. Já o Daniel, que foi acusado por tirar a vida da Avenel, ele se declarou inocente. E a defesa dele alegou que ele entrou na casa para roubar ali pertences do local. Porém, quando ele entrou na casa, ele encontrou a Avenel já sem vida. E o sangue em seus sapatos vinham de transferência, porque ele tinha se aproximado ali do corpo, então tinha encostado em algum momento ali no sangue. E a defesa também alegou que todo o plano, toda a ideia tinha sido do David. E o júri não conseguiu chegar a uma decisão, por incrível que pareça. Mas então a acusação, ela consegue ali provar que o sangue nos sapatos do Daniel, ele não tinha sido por transferência. Eles conseguiram demonstrar que o sangue tinha, na verdade, sido respingado ali para os sapatos. Já que existe uma diferença quando você, por exemplo, encosta em algo que está sujo de sangue, ou quando o sangue, digamos assim, está em movimento e ele então cai no seu sapato. Que mostrava então que no momento que a Avenel foi atingida, ele estava no local, fazendo dele o responsável por ter tirado a vida da Avenel. Dessa vez, ele é considerado culpado e ele é sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
E o pastor da igreja que a Avenel frequentava disse que a Avenel vai ser lembrada como alguém que se importava de verdade com as pessoas e faria qualquer coisa para ajudar quem quer que fosse. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.